Glória a Deus. Meus queridos, deixa teu like, uma curtida, um comentário. Fazendo assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante, tá bom? Compartilhe com a tua lista, propague o Evangelho, seja voz nessa nação, amém? Seja uma voz nessa nação. A Bíblia diz lá em Jeremias: se apartares o precioso do vil, serás para mim um porta-voz, te farei uma muralha de bronze. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos saber separar o joio do trigo, aquilo que presta e aquilo que não presta. Devemos saber separar a ovelha do bode. Precisamos aprender a distinguir aquilo que é bom e aquilo que é ruim na nossa vida, aquilo que edifica e aquilo que não edifica. Paulo fala algo muito interessante lá em Efésios 4, ele fala que nenhuma palavra torpe esteja nos vossos meios, mas somente aquilo que produz edificação. Então nós devemos saber distinguir aquilo que nos edifica e aquilo que não nos edifica. Esse é o problema. Às vezes a gente se alimenta de coisas que não nos edifica, de coisas que não traz benefício nenhum para nós. E é por isso que Deus é bem claro com Jeremias, além em Jeremias capítulo 15. Jeremias, se você apartar o precioso do vão, serás para mim um porta-voz, farei de ti uma muralha de bronze. Eles vão vir contra você, mas eles não vão prevalecer contra ti, Jeremias. Deus também diz para Jeremias diz, tem uma expressão lá em Jeremias capítulo 15, ele diz assim: quando encontrei a tua palavra, eu comi cada frase e as digeri no meu íntimo, elas me nutrem dia após dia, pois o teu nome foi invocado sobre mim. Então, meu irmão, Jeremias encontrou algo precioso, sabe o que é? Ele comia cada frase da palavra de Deus quando ele encontrou. Ele comeu cada frase da palavra de Deus. Ele comeu o rolo. Ele disse que a palavra de Deus o nutria dia após dia. Amém? Jeremias falou que essa palavra foi digerida no íntimo dele. Isso fala de ruminar, isso fala de meditar, isso fala de refletir. Nós devemos ser ruminadores, né? Eu não sei se você sabe, mas a vaca ela tem 4 estômagos. Depois que ela se alimenta, ela vai para debaixo de uma árvore. Meu avô, eu vivia no sítio. E uma coisa interessante é que eu sempre observava que quando o gado pastava, logo depois eu via o gado, as vacas sentando debaixo de uma árvore, ficando horas ali mastigando. Aí um dia eu entendi, né? Eu pesquisando, eu descobri que a vaca ali, ela tá ruminando. A vaca, ela tem 4 estômagos, ela mastiga, depois aquele alimento volta de novo para ela mastiga de novo, esse alimento vai num lugar mais profundo, depois ela mastiga de novo e esse alimento vai no estômago dela, ela vai indo para lugares mais profundos, entendeu? E assim, meu irmão, ela vai ruminando aquele alimento, até tirar os nutrientes daquilo ali. E tem que ser também assim com a palavra de Deus. A gente tem que sentar num lugar, a gente tem que começar a refletir, ruminar, mastigar, jogar dentro do coração, depois trazer de novo e pensar de novo. Cada vez que você reflete e pensa na palavra de Deus, você pode ter certeza que ela vai atingindo lugares mais profundos do teu interior. Ela vai entrando, ela vai saindo da tua mente e entrando no coração, como diz Paulo: com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Algumas pessoas dizem: André, mas beleza, Jesus levou sobre si as nossas dores,
Beleza, André, eu sou próspero, a Bíblia diz que eu sou abençoado, que Cristo se fez maldito para que eu pudesse ser abençoado. Beleza, Jesus se fez pobre para que eu pudesse ser rico, mas por que eu não creio? Porque você não está crendo com o coração. Você não está acreditando com o coração. Mas como assim, crer com o coração? Quando Paulo diz lá em Romanos capítulo 10, verso 10, com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. E quando Jesus diz em Marcos 11, 22, tudo que vocês disserem e crendo com o coração e não duvidar, se disserem ao monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Quando Jesus está dizendo isso aí, e quando Paulo está dizendo isso, está falando sobre isso também em Romanos 10, ele não está falando de crer com o coração humano. Nesse caso, nem em todos os casos o coração está falando do espírito. Às vezes o coração na Bíblia está falando de alma. Vou te dar um exemplo de quando a Bíblia usa o coração para falar de alma. Jeremias 17, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, que é corrupto. Ali ele está falando de alma, ali ele está falando de carne. Mas aqui em Romanos 10, com o coração se crê para a justiça. E em Marcos capítulo 11, verso 22 ali em diante, quando Jesus fala, se você crê com o seu coração e não duvidar, se você disser ao monte ele erga, ali ele não está falando de alma, ali ele não está falando de carne, ali ele está falando do centro do homem, ele está falando do âmago do homem, ali ele está falando do espírito do homem. A parte mais profunda e mais nobre do homem. Ele está dizendo assim, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, não é com a mente, mas com o coração, com o espírito. Com o espírito. Então nós precisamos crer com o nosso coração. E quanto mais você vai meditando na palavra, quanto mais você vai ruminando as escrituras, como Jeremias, mastigando, nutrindo o teu espírito, separando textos da Bíblia para você ler, para você refletir, para você meditar, você vai perceber que cada vez que você traz aquele alimento de novo para a tua mente e reflete mais uma vez, ela vai entrando em lugares mais profundos dentro de você. Daqui um dia a palavra de Deus vai se tornar a única verdade para a sua vida. Essa é a diferença, porque a palavra de Deus funciona para uns e não funciona para outros. Deus está tentando ganhar espaço no nosso coração. Assim diz o Senhor, eu quero espaço na sua vida. Existem muitas muralhas, diz o Senhor, na tua vida. Existe a muralha da ansiedade, existe a muralha da incredulidade, diz o Senhor. Existe a muralha da idolatria, diz o Senhor. Existe a muralha do entretenimento, diz o Senhor. São barreiras, eu estou batendo na porta, diz o Senhor. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, diz o Senhor. Quando você medita na palavra, a muralha da ansiedade atrapalha, a muralha da idolatria, as coisas vãs, as coisas vios desse mundo atrapalha a minha palavra ganhar espaço no seu coração. Mas como diz Jeremias, mas como diz Isaías 34, que o coração dos irrefletidos buscará a sabedoria. Não seja um irrefletido, irmão. Reflita sobre a palavra. Pense sobre a palavra. Pondere sobre a palavra. Pense na palavra. Medite. Use o exemplo da vaca. Come. Depois separa um cantinho. Vai para debaixo da árvore. Passa tempo orando em línguas. Passa tempo meditando na palavra, ruminando, mastigando, como diz Jeremias, quando encontrei a tua palavra, Jeremias capítulo 15, eu comi cada frase, elas me nutrem dia após dia, porque o teu nome foi invocado sobre mim. Aprenda a separar
o precioso do vil. Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou nos meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Aqui Isaías capítulo 6 está contando uma experiência que ele teve. Isaías vivendo numa geração, num tempo em que Israel se corrompeu, vivendo em pecado. Isaías diz que na sua geração os sacerdotes estavam cambaleando, embriagados, os profetas erravam na visão, era preceito sobre preceito e regra sobre regra. Aquele povo estava desviado, aquele povo estava totalmente pervertidos, porque Isaías diz em Isaías 1 que a cabeça estava enferma e todo o corpo estava doente. Está lá em Isaías capítulo 1, que aquele povo está vivendo uma hipocrisia. Esse é o cenário da geração de Isaías. Mas aqui ele tem uma experiência e Deus revela para Isaías a sua santidade. Como? A Bíblia diz que Isaías viu o trono do Senhor. Ele estava sentado no trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Esse aqui é o cenário, isso aqui é o que Isaías está vendo. Acima do Senhor, ele diz que viu serafins. Cada anjo desses tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E de dia e de noite eles proclamavam: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo edifício estava cheio de fumaça. É isso que acontece quando você glorifica e quando você vive uma vida de santidade, como Paulo e Silas. Paulo e Silas adorou o Senhor e os alicerces da prisão se abalaram. Quando nós glorificamos a Deus, as cadeias começam a cair. Existe certo salmo que diz que quando adoramos o Senhor, nós prendemos os governantes dessa terra. Estou falando de demônios agora. Mas aqui eu quero te dizer uma coisa. Deus está revelando para Isaías a sua santidade. Os querubins estavam acima, os serafins estavam acima de Deus. Olha o temor dos serafins. Eles cobriam o teu rosto com uma asa, e a outra asa eles cobriam os pés e dizia: Santo, Santo, Santo. Quando eles cobrem o teu rosto com as asas, eles estão sinalizando para Deus, está mostrando para Isaías. Presta atenção, Isaías, eu gosto de devoção, tem que ter temor a Deus, tem que ter santidade. Deus está revelando para Isaías: Isaías, eu sou santo, comigo não é de qualquer jeito. Eu vou tocar na tua língua com uma brasa de fogo, com a presença do Senhor, e vou te santificar. Meus irmãos, não é de qualquer jeito a vida com Deus. Não é de qualquer jeito. Deus é santo. Deus não quer você na promiscuidade, na prostituição, na imoralidade, se você não apartar o precioso do vil.
Aparta o que é precioso do vil. Deus é um Deus que quer compromisso. Deus não é uma prostituta. Você tem que ter uma aliança com Ele. Você tem que casar com Ele. Não andarão dois juntos se não tiverem acordo. Olha Deus revelando aqui para Isaías. Isaías viu o Senhor no seu trono e alguns serafins do seu lado, e eles tinham 6 asas, com 2 eles tampavam o rosto, com outras 2 os pés, e com outras 2 voava, com as outras 2 voava e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Meus queridos, Deus é santo. Deus está revelando a natureza dele aqui para Isaías. Isaías, meu pai, eu vi o santo. Essa é a expressão dele. Eu habito em um povo de lábios impuros. Mas aquele serafim pegou uma brasa de fogo, que fala do poder de Deus, que fala da presença do Espírito Santo, que fala do fogo de Pentecoste, que fala da chama que santifica os nossos corações, como diz a Bíblia em Atos capítulo 15, verso 9, que pela fé os nossos corações são purificados. Aquele anjo, os serafins que estavam ali pertinho do Senhor, contemplando a tua glória, tampando o teu rosto, falando para nós: é com temor e tremor, é com santidade, é com devoção. Deus tem que tomar cuidado, não podemos achar que com Deus é na casa da mãe Joana que eu faço bagunça, eu sirvo Deus, sirvo o mundo. Não é assim. Não é assim. Deus quer santidade na tua mente, no teu caráter. É por isso que Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele quer colocar na tua boca uma brasa de fogo, te purificar da prostituição, te purificar do mau caráter, da sua vida pecaminosa. Em nome de Jesus de Nazaré, deixa Deus tocar você com a brasa de fogo e purificar teu coração, e seja como Isaías nessa geração. Seja como Isaías, uma pessoa que vai mostrar a santidade de Deus através do teu caráter. É isso que o Senhor quer, que nós revelamos a tua natureza santa através do nosso procedimento, sendo homens santos. O que é ser santo? É ser uma pessoa separada do mundo. Em nome de Jesus. Um abraço para você. Aparta o precioso do vil. Leia a Bíblia. Ore em línguas. Um abraço para você.